Olá, queridos, Deus te abençoe. Hoje nós vamos refletir sobre o capítulo 16 de Atos. Esse capítulo ele tem 40 versículos e alguns acontecimentos estão narrados em algumas partes desse capítulo. A primeira parte nós vamos observar do versículo 1 ao versículo 7, onde Paulo vai para a sua segunda viagem e aí ele chegando numa certa cidade ali de Derbe e Listra, ele chega naquela cidade, ele fica sabendo ali que havia naquela cidade um discípulo do Senhor de nome Timóteo, que era filho de mãe judeia e pai grego. Então ele ali conhece a fama que ele era uma pessoa que as pessoas falavam bem de Timóteo, era bem uma pessoa que era bem vista ali pelas pessoas daquela cidade. Então há um desejo no coração de Paulo de levar Timóteo junto com ele em sua viagem missionária. Então, chegando ali, você vai observar que Paulo, sabendo pela cidade onde ele ia passar, havia judeus, então ele pega e circuncisa Timóteo também, por causa de alguns judeus que havia naquela cidade. Então eles partem para fazer a sua viagem missionária e chegando em algumas cidades ele entrega ali o que foi decidido ali no concílio de Jerusalém, no capítulo 15. Então ali houve algum questionamento sobre a questão da graça e da lei, então ele leva algumas pessoas a entenderem. No versículo 4 você vê que ele deixa isso ali para as pessoas entenderem e compreenderem o que foi decidido nesse concílio. E aí você observa também nos versículos de 1 a 7, você vai observar que quando Paulo desejou ir para uma região ali a leste de Éfeso, o Espírito Santo não permitiu que ele fosse. Então você observa que desde o início Paulo ele sempre foi guiado pelo Espírito Santo para fazer essa viagem missionária. Então quando ele chegou em desejo no coração de ir para leste de alguma cidade de Éfeso, então o Espírito Santo não permite. E você vai observar nos versículos 9 a 15 que Paulo ele tem uma visão, mais uma vez mostrando que tudo que ele estava fazendo era guiado pelo Espírito Santo. Então Paulo ele tem uma visão que ele deveria ir para as cidades ali de Macedônia. Então Paulo vai e começa a fazer aquilo que o Espírito Santo tinha colocado no seu coração através dessa visão. Ele começa ali a pregar em algumas cidades de Macedônia. Chegando na cidade de Filipe, onde ele ficou alguns dias, ele vai, como havia costume de alguns judeus ali daquela região, ia a um rio orar. Então Paulo chegando na beira desse rio, encontra algumas mulheres orando ali. Então ele começa a pregar, falar do amor de Deus, falar sobre a questão da salvação, de que Cristo, que ele liberta, mais ou menos ele poderia estar pregando isso. Então havia ali uma mulher que era vendedora de púrpura. Então essa mulher de nome Lídia observa tudo que Paulo estava pregando, falando. Então o Espírito Santo tira as escamas dos olhos de Lídia, e Lídia se converte ao Senhor, e ela mais tarde é batizada, a ponto dela querer conhecer mais de Deus. Ela oferece a sua própria casa para que Paulo pudesse ali continuar pregando o amor de Deus, pregando a palavra do Senhor. Então ela oferece a sua própria casa. Aí você vai observar mais tarde, dos versículos 16 a 24, onde o Paulo continua ainda pregando ali, fazendo sua viagem missionária, fazendo seu papel como missionário, como discípulo do Senhor. Ele começa ali, encontra uma mulher que havia sobre ela um espírito de admiração, onde seus senhores tiravam lucro do que ela estava fazendo, achando que ela estava fazendo algo certo, mas eles tiravam lucro daquele espírito que estava sobre a vida daquela mulher. Então Paulo liberta aquela mulher em nome de Jesus. Ele vai e liberta aquela mulher, e os seus senhores, preocupados pelo lucro, que não iam ter mais lucro por causa daquela mulher, então eles vão de contra ali os magistrados daquela cidade, onde eles pegam e falam que havia alguns homens judeus que estavam perturbando a cidade, pregando coisas que não era discernente, costume daquela cidade. Então Paulo e Silas eles são julgados em praça pública, sem direito à defesa, as suas roupas suas vestes são rasgadas, eles são açoitados e são jogados na prisão, onde são amarrados em um tronco. Então Paulo e Silas, mesmo com as dificuldades, mesmo com as lutas, com essas barreiras que se levantaram nessa viagem missionária, dentro da prisão, por volta de meia-noite, eles pregam a palavra de Deus, eles começam a orar e louvar ao Senhor, a ponto dos alicerces daquela prisão se moverem, e ali aquele guardião daquela prisão que estava ali,
o carcereiro, preocupado, achando que os presos tinham fugido, tenta tirar cabo da sua própria vida, porque ele sabia que por ter deixado os presos fugir, a sua condenação era a morte. Então ele tenta tirar a sua própria vida, mas Paulo, guiado mais uma vez pelo Espírito Santo, grita de alta voz falando que todos ainda estavam ali. Então aquele homem, ele vê aquela situação, então ele pergunta a Paulo o que era necessário para ele fazer. Então Paulo fala para ele que crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Então ele creu e foi salvo, foi liberto, e a sua família também foi. Então, mostrando que quando nós temos um encontro verdadeiro com Deus, os milagres e a obra do Senhor, ela completa, tanto para mim como para minha família. Então ele vai, se converte, e mais tarde você observa do versículo 35 a 40, onde Paulo, mesmo que foi açoitado, os mesmas pessoas que levaram Paulo à prisão, eles recebem a ordem pela manhã dos magistrados para que os libertassem da prisão. Mas Paulo, conhecedor da lei de Roma, ele sabia que ele, sendo romano, não poderia ter sido julgado daquela maneira. Então manda uma mensagem para os magistrados daquela cidade ali, onde ele fala que da mesma forma que eles agora que fizeram açoitaram, fizeram tudo em praça pública, agora de maneira escondida, eles querem que eles fossem libertados, onde somente eles ali fossem libertados e fossem embora. Mas Paulo, conhecedor da lei, mandou o recado, e esses magistrados, preocupados, sabendo que eles eram romanos, e sabendo que eles poderiam fazer alguma coisa, vão lá conversar com Paulo e Silas, com o intuito de não querer ser julgado pelo que eles fizeram. Então Paulo e Silas são libertados, vão até a casa de Lídia, onde os irmãos estavam reunidos, para consolar os irmãos, mostrando que Deus já tinha feito a obra, eles estavam libertos, e depois Paulo pega e então vai embora. Então, querido, nós observamos aqui, quando nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, quando nós fazemos a vontade de Deus, as coisas acontecem, embora venham as dificuldades, igual venham as barreiras, nós temos que estar sempre alicerçado e pronto para fazer a vontade de Deus. Como somente aqui tu vê que Paulo, ele sempre foi orientado e guiado pelo Espírito Santo, fazendo assim tão somente a vontade de Deus. Então, eu queria que você possa ler esse capítulo, compreender o que o Espírito Santo de Deus quer falar ao teu coração. É como o pastor sempre nos ensina, que primeiro nós devemos orar para entender o que o Espírito Santo tem a falar aos nossos corações. E assim como o Espírito Santo guiou Paulo em sua segunda viagem missionária, que o Espírito Santo venha te guiar e orientar naquilo que você for ler, no intuito aqui de nós compreendermos a palavra de Deus. E que Deus te abençoe em nome de Jesus.